oportunidade, né, de poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. E esse hino que a Lídia cantou, ele praticamente resume o que nós vamos estudar aqui nesta noite, né, que é o efeito da palavra de Deus nas nossas vidas, quando nós, como povo do Senhor, damos importância à palavra de Deus que ela tem, né? Então, se a gente prestar atenção bem na letra, você vai ver que começa dizendo que a tua palavra escondi no meu coração, e normalmente a gente esconde, a gente guarda aquilo que tem valor, né? A gente esconde para que ninguém tome de nós. Então, lá vai falar, a tua palavra escondi guardada no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. A tua palavra escondi. E aí vem dizendo, depois que eu fiz isso, que eu entendi, as minhas vestes no sangue de Jesus Cristo eu lavo. Há uma transformação, fala de santificação, né? E aí a letra do hino vai se desenvolvendo exatamente no que a gente vai estudar aqui nesta noite. Então, Lídia, Deus abençoe sua vida. Esse hino é um hino que eu gosto muito. Volta e meia, eu toco ele aqui com a Lohane em casa. Porque nós temos consciência da importância da palavra de Deus nas nossas vidas, né? E hoje nós vamos estudar Neemias 8, dos versículos 1 ao 12, e nós vamos falar justamente sobre a leitura da palavra de Deus naquele momento da reconstrução do povo de Israel, né? Ali a gente tinha acabado de ver que Neemias tinha acabado de reconstruir o muro, então ele convida todo o povo e convida Esdras para poder fazer a leitura da palavra de Deus. Mas antes de entrar, deixa eu só compartilhar aqui com os irmãos a apresentação. Demetrios, eu consigo compartilhar minha tela aqui? Vou colocar você como host agora. Tá bom. Tá contigo. Beleza. Então, deixa eu... No Zoom mesmo, embaixo. Vocês conseguem ver aí? Maravilha. Então, vamos começar. E antes de entrar em Neemias 8, mesmo, pode ficar. Antes de começar lendo Neemias 8, eu queria ler com os irmãos Salmos, capítulo 1, para dar uma embasada no que a gente vai falar sobre a palavra de Deus, que, na verdade, eu coloquei esse título aí, que eu gostaria que os irmãos ficassem em mente, que é a importância da palavra de Deus na vida do seu povo, né? Todos os versículos que eu vou ler aí, só a título de informação, eu usei a tradução Almeida Revista e Atualizada, tá? Às vezes alguém tem uma tradução diferente aí, está acompanhando por conta disso. Então, Salmo capítulo 1 é um salmo que eu gosto muito. Ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, ou em outras traduções também a gente vai encontrar dizendo que é feliz ou abençoado. Aqui na Alemanha, nós tivemos ali na Gendarme Market, a Lohane tinha ido lá um dia, uma vez, e estava lendo alguns versículos que tem hoje, não, ainda é a igreja, né, ali. São duas igrejas que tem lá e tem vários versículos nas portas, e muitos deles são exatamente isso, né? Bem-aventurado, que em alemão, você é melhor para falar. Selig, isso. Que quer dizer também abençoado, né? Então, abençoado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? E quando fala que é bem-aventurado ou feliz, a Bíblia, quando se refere a alguém dessa forma, não está falando dessa felicidade que a gente tem passageira, não, né? Ela está falando de uma felicidade que é fundamentada principalmente em Deus e na obediência à sua palavra, né? Porque olha só,
Ele fala assim, bem-aventurado aquele que não faz isso, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela, e na sua lei, medita de dia e de noite, né? É o segundo versículo aí. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A gente vai ver na Bíblia a palavra de Deus sendo referida várias vezes como lei do Senhor, né? Então, já eu vou explicar isso aí. Então, o que ele está falando aí que, ao invés de ter o prazer no que o perverso, o ímpio faz, o prazer dessa pessoa que é bem-aventurada é estudar, é meditar, é refletir na palavra de Deus, né? E aí, falando sobre como o salmista refere, né, a sua lei, né? Na sua lei medita de dia e de noite. Na verdade, a gente não vai encontrar no Velho Testamento e na Bíblia, no Novo Testamento, em momento nenhum a Bíblia se referindo a ela mesma como Bíblia, né? Esse termo veio depois, é um termo de origem grega, né? Tem como origem o termo papiro, e alguns estudiosos afirmam que a primeira vez que chamaram a Bíblia de Bíblia foi adotada pelo João Crisóstomo, né? O patriarca de Constantinopla do século V depois de Cristo. Na Bíblia, na verdade, você vai encontrar ela se referindo a ela mesma como escrituras, por exemplo, lá em Mateus 21, 42, Sagradas Escrituras, lá em Romanos 1, versículo 2, Livro do Senhor, em Isaías 34, versículo 16, Palavra de Deus, lá em Marcos, capítulo 7, versículo 13, Hebreus 4, versículo 12, e também sendo referenciado como oráculos de Deus, né? Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 2. Então, aqui ele diz que bem-aventurado é aquele que medita na sua lei de dia e de noite. Então, o que é meditar? É refletir, é ler e pensar no que está escrito. Exatamente o que a gente está fazendo agora. Mas só meditar não é suficiente, né? Lá em Mateus, e eu coloquei aqui também, lá em Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27, olha a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, né? Cristo ele vai contar uma metáfora sobre dois homens, um prudente e um insensato, né? E suas duas casas. Cada um construiu uma casa. Um construiu uma casa sobre a rocha, que era aquele que ouvia as palavras de Deus e praticava, e o outro construiu a sua casa sobre a areia. Então o texto vai dizer assim, ó, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ah, legal, edificou a casa sobre a rocha, tá, mas e aí? Tá, e aí que veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, ou seja, com força contra aquela casa que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. E aí Jesus continua, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus vai falar assim, e caiu, não. Sendo grande a sua ruína. Então é muito importante que nós não só ouçamos, não é só importante que nós lemos a palavra de Deus, meditemos, mas é importante que nós pratiquemos. Aqui Cristo deu dois exemplos daquele que ouve e pratica e daquele que ouve e não pratica. Nós vamos ver que o que aconteceu com na verdade a gente já viu, né? A história do povo de Israel quando vai para o cativeiro é justamente porque eles abandonam os preceitos do Senhor, a lei do Senhor, e eles seguem por outros caminhos, né? Mas nós vamos chegar lá. Então deixa eu continuar aqui dando a importância da palavra de Deus. Então, versículo 3, ele vai falar assim, tá bom, aquele que medita na palavra de Deus e que pratica, olha só o que o salmista vai dizer, né?
ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, ou seja, em outras traduções vai dizer ribeiros de águas, que no devido tempo dá seu fruto, né? Dá seu fruto na estação própria, outras traduções dizem, e cuja folhagem não murcha, ou seja, não cai, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido, ou seja, prosperará. Eu quero parar um pouquinho nesse versículo aqui, porque esse versículo só aqui dá um estudo muito grande. Eu coloquei alguns pontos aqui para a gente refletir. O salmista aqui está fazendo uma comparação, né? A linguagem que ele está usando aqui é uma linguagem comparativa. Como? Aquela pessoa que medita na palavra de Deus, ela é comparada a uma árvore. Tá, mas dependendo da comparação que a gente faz com a árvore, fica estranho, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, essa pessoa não age, é uma árvore, está aí plantada, parada e não se move, né? Mas nesse caso aqui, o salmista está fazendo uma comparação muito interessante. Vamos detalhar um pouco mais esse versículo, né? Ele fala que nós somos como uma árvore plantada junto a correntes de águas, né? O que quer dizer as correntes de águas? Quando a gente observa a árvore para viver, ela precisa de água. E as raízes dela estão profundas. Se ela está perto dos ribeiros de água, essa árvore ela vai ter um desenvolvimento muito maior, muito mais saudável, porque ela está perto de uma fonte de vida. Então, se a gente traz isso para o âmbito espiritual, as nossas raízes elas estarão plantadas junto aos ribeiros de águas vivas, né? Então, a água ela tem alguns significados na Bíblia, e dois deles que eu posso citar aqui é a presença de Deus e a purificação e santificação. Então, ele está falando que aquele que medita na palavra de Deus, ele tem as suas raízes plantadas em Deus, né? Está se santificando em Deus. E aí ele continua, né? Que no devido tempo dará o seu fruto. Interessante isso aqui, né? Aqui a gente poderia falar desse no devido tempo também, lá em Eclesiastes, capítulo 3, vai falar sobre tempo, sobre processo na nossa vida, mas eu quero me ater aqui ao fruto, né? Que no devido tempo dá o seu fruto. E Deus criou dois tipos de plantas. Nós temos as plantas que são frutíferas e as plantas que não são frutíferas. Elas são divididas em dois grandes grupos, em angiospermas e gimnospermas. As angiospermas são as frutíferas e as gimnospermas são as infrutíferas, né? Ambas as plantas elas dão sementes ou esporos, que é a forma com que elas se reproduzem. A diferença entre elas é justamente o fruto, né? A angiosperma, a gimnosperma vem da palavra grega semente nua, então é por isso que ela não dá fruto, né? Ela foi nomeada assim porque ela não dá fruto. Mas qual que é o propósito de uma árvore que dá fruto? Qual que é o propósito do fruto, né? O fruto ele serve para alimentar outros seres, outras pessoas, e nesse caso aqui, como a gente está falando de fruto espiritual, ele está falando que aquela pessoa que anda nos caminhos do Senhor, que medita na lei do Senhor, ele vai produzir fruto. A gente vai ver várias passagens falando sobre árvores, sobre fruto, e depois vocês podem pesquisar na Bíblia. É muito interessante porque a árvore que não dá fruto, em uma das passagens vai falar que vai ser cortada e lançada fora, né? Então, aqui ele tá, o salmista está ressaltando a importância de que nós, quando estamos meditando e andando na palavra de Deus, nós cumprimos o nosso propósito espiritual aqui, que eu coloquei aqui, que é ser uma angiosperma espiritual. Nós devemos produzir frutos, né? Na estação própria. E aí ele continua, cujas folhas não caem. A folha na árvore também tem alguns propósitos, né? Algumas funções. Ela serve para produzir alimento para a própria planta, né? Pelo processo de fotossíntese. Ela serve para liberar oxigênio e ela serve através do processo de transpiração, e ela também serve como alimento para outros animais.
além de habitação, por exemplo, um pássaro que faz um ninho na árvore, a própria folhagem serve como cobertura, como habitação. E as folhas também têm utilidade na farmacologia, ou seja, para cura, e também na área dos cosméticos. Olha a quantidade de coisa para que serve uma folha, né? Então, o salmista vai falar assim que as suas folhas não caem. Ou seja, se a gente trouxer isso para o âmbito espiritual, aquele que as folhas não caem, eles servem de alimento para o seu próximo, né? Eles servem para liberar oxigênio, fala de vida, né? Ele serve como alimento espiritual para outras pessoas, como habitação, como cura, né? E até mesmo para embelezar os outros, né? Então, quando a gente lê nessa perspectiva, e a gente deve ler nessa perspectiva, porque a Bíblia, ela quando a gente pega lá e traduz do original, que a Bíblia ela é inspirada por Deus, fala de pneutos, que Deus soprou a inspiração, soprou a palavra para ser escrita pelo homem. Então, quando Deus pega a natureza, inspira o salmista a escrever, eu não creio que Deus está simplesmente falando, não, escreve uma árvore aí e cita todas essas características porque eu quero ser um pouco poeta. Tem significado e a gente tem que ler com cautela e entender o que o salmista está querendo dizer. E aí, ele termina assim, e tudo quanto fizer prosperará, né? Obviamente que a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque às vezes o bem-sucedido do ser humano é diferente do bem-sucedido de Deus, da perspectiva espiritual de Deus, né? E obviamente aqui o salmista está falando que nós seremos bem-sucedidos, obviamente, não só no âmbito material, mas principalmente no âmbito espiritual, né? Então, ele fala que tudo quanto nós fizermos irá prosperar. E aí ele continua dizendo assim, versículo 4, ele vai falar, os ímpios não são assim. Olha só o que ele fala dos ímpios. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Interessante que quando a gente vai ver Israel sendo levada pelo cativeiro, para o cativeiro na Babilônia, é justamente o que acontece com eles por eles terem desprezado a palavra de Deus, desprezado Deus, né? Eles foram dispersos, eles foram levados, eles foram praticamente queimados como a palha, né? E aí o salmista continua dizendo assim, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, né? E aí lá no versículo 6 ele vai dizer o seguinte, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, né? Então aqui o salmista, e juntamente com Cristo, eles fazem uma comparação muito profunda sobre aquele que ouve, medita, que busca conhecimento na palavra de Deus e pratica. Ele faz uma comparação com aquele que simplesmente despreza ou ignora ou, como é que eu vou dizer, negligencia a palavra de Deus, né? Qual que é o destino dos dois. Então, aqui eu já vou pegar esse gancho sobre todo esse embasamento que o salmista deu para a gente, sobre aquela pessoa que é bem-aventurada, e vou levar lá para o final de Crônicas, onde aí eu vou fazer um resumo bem rapidinho do que aconteceu com Israel antes de ir para o cativeiro, ok? Para a gente entender melhor como é que essa visão do salmista vai se aplicar a esse contexto do livro de Esdras e Neemias, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, não precisa esperar até o final. Fica bem à vontade. Ou alguma colocação. Então, beleza. Lá em Crônicas 36,
né? A gente vai ver, detalhando um pouco o reinado do rei Zedequias, e logo em seguida, Israel indo para o cativeiro em Judá. Então, o que aconteceu no reinado do rei Ezequias, que foi o último rei antes de Judá ser levado em cativeiro, né? Então, nós vamos ler aí do versículo 11, capítulo 36, do versículo 11 até o 16. Eu vou pedir alguém para ler para mim, por favor, esse primeiro slide. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Então, aqui a gente viu que o rei Zedequias, ele simplesmente vira as costas para Deus e faz tudo que é abominável aos olhos do Senhor, né? E aí ele continua, né, no versículo 17, e aí eu acho que ficou faltando um slide aqui. Não, tá certo. Aconteceu, foi alguma coisa. Você continua lendo para nós, Demetrios, por favor? Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e de sua própria moradia, sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam, zombavam e escarneciam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Aqui, veja bem, olha o que está acontecendo. Nós estamos falando do povo de Israel, né? Deus, o próprio Deus escreveu com os dedos, com o dedo dele nas tábuas e deu para Moisés, e depois deu a lei, né? Através de Moisés. E aqui a gente vê que não só o rei, mas aí ele vai falar também os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. Quem transgride, se a gente for observar o significado dessa palavra, transgredir significa violar uma lei. E aqui ele está falando que justamente eles estavam violando qual lei? As leis entregues por Deus ao povo de Israel, né? E aí ele continua, segundo todas as abominações dos gentios, e aí eles se contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado. Ou seja, eles simplesmente se desviaram dos caminhos do Senhor, né? E aí eles zombaram dos mensageiros, porque às vezes a gente lê o Velho Testamento e a gente fala assim, nossa, mas eu mesmo já fiz essa pergunta. Parece que o Deus do Velho Testamento é completamente diferente do Deus do Novo, né? Parece que no Velho Testamento é um Deus carrasco e que, por qualquer motivo, mata e manda executar. Mas olha só o que ele está falando aqui, ó. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, ou seja, Deus teve misericórdia do povo e mandava os seus mensageiros para que o povo pudesse voltar para os caminhos dele. Só que o povo, o que acontecia? Zombavam, desprezavam o quê? As palavras de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e Deus falava através de seus profetas. Então aqui eles estavam desprezando a palavra de Deus. E mofar quer dizer zombar, escarnecer, né? Até que, ou seja, isso demorou um tempo, até que a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e aí não teve remédio nenhum, né? O resultado aqui que a gente vê do que acontece com Israel é justamente a grande ruína que Cristo desenhou ou explicou ali em Mateus 7, 27, né?
Porque aí Judá vai ser levado para o cativeiro da Babilônia e lá vai ficar por 70 anos, né? Fala que eles foram levados lá em 2 Crônicas 36, 17, 21, que a gente vai ler em seguida. E a gente vai ver aqui essa grande ruína que Jesus predisse ali, pelo fato deles terem se rebelado contra Deus. Então, 2 Crônicas 36, 17 e 20, do versículo 17 até o versículo 21, vai nos falar sobre como Judá foi levado ao cativeiro, né? Aproveitar que a Lohane chegou aqui, vou pedir ela para ler para mim. Nossa. Socorro. Não, tá aqui, é só Ok. na tela mesmo. Crônicas 36, do versículo 17 ao 21. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e os dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Só dar uma paradinha aqui. Esse versículo 17, vocês já tentaram materializar isso na mente? Fala que Deus fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada. Imagina! Porque a gente desviou dos caminhos do Senhor, viu uma galera e passar o facão em todo mundo, não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos. A gente vê aí hoje em dia a pandemia, né? Levando muitos velhos, muitas pessoas, e a gente fica, como é que eu vou dizer, compadecido, entristecido. Imagina a cena, vir um outro reino e literalmente quase que dizimar, porque aqueles que não foram dizimados foram levados para o cativeiro, né? Além disso, ter toda a sua sociedade saqueada, inclusive aquilo que é sagrado, que é santo, que estava na casa de Deus. Quando a gente imagina essa cena, fica meio complicado. Pode continuar, meu amor, por favor. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, e esse levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Gente, e aí tem um resumo lá no Salmo 137. Quem pode ler para a gente aí bem rapidinho? Eu queria ler só para ressaltar um pouco do que Israel passou no cativeiro por conta da rebelião contra a palavra, contra os preceitos, contra os caminhos do Senhor. O Salmo 137 completo. É uma lamentação do povo de Israel lá na Babilônia. Pode ler. Eu vou ler na versão NVI, tá? Tudo bem, tudo bem. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição,
Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Para você ver, Israel estava louco por vingança, né? Eles estavam com saudade de Jerusalém e sofrendo horrores que eles não queriam nem cantar. O povo pediu para eles cantarem. Como que eu vou cantar vivendo aqui? Mas aí a gente vai ver, e depois vocês quiserem dar uma lida, uma estudada a mais, os livros de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias, Esdras também. Conta a história um pouco de como foi esse cativeiro, né? A gente pode dar uma olhada nisso depois também para entender melhor o que aconteceu com Judá lá. Mas aí o que acontece? Depois desses 70 anos, Deus resolve, Deus inicia a restauração, porque ele tinha falado que ele tinha prometido através do profeta Jeremias que o cativeiro seria de 70 anos, então Deus inicia a restauração da nação de Judá, né? E aí, lá no livro de Crônicas ainda, no versículo 36, o verso 23 vai dizer assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Ou seja, aqui, como a gente estudou, é a primeira leva que, com o decreto do rei Ciro, vai ir primeiro com Zorobabel, né, para iniciar, eles primeiro vão iniciar a construção do templo, né, aí depois eles vão ser interrompidos pelos samaritanos, porque quando eles começam a construir o templo, os samaritanos chegam e falam assim, deixa a gente te ajudar. Mas eles falam assim, lá em Esdras 4, vai falar assim, não, vocês me desculpam, mas vocês não vão ajudar a gente a reconstruir o templo, porque vocês não têm parte nem história aqui, né? Naquele tempo, os samaritanos já tinham se tornado um povo sincrético, eles não eram mais puramente, como é que eu vou dizer, eles não serviam somente a Deus, eles serviam a Deus e a outros deuses, eles se misturaram, né? Então, Judá se separou dos samaritanos, então eles não queriam que os samaritanos reconstruíssem o templo com eles. Com isso, os samaritanos pegam e plantam intriga com o rei. Falam, esse pessoal aí, se você for olhar na história, eles vão se rebelar contra vocês agora. Está construindo o templo, depois o muro, e aí há um decreto para que seja descontinuada a reconstrução do templo, mas aí Deus, no segundo ano do rei Dário, ele levanta Ageu, Zacarias, para motivar, né, a reconstrução do templo, continuar a reconstrução do templo. Isso a gente vai ver lá em Esdras, no capítulo 6, os versículos 14 e 15. E aí depois Esdras é enviado a primeira vez para poder ensinar o povo de Israel. O próprio rei manda Esdras para... porque Esdras ele é um escriba, um sacerdote letrado na lei do Senhor. Então, lá em Esdras capítulo 7, dos versículos 6 ao 10 e do 25 ao 27, vai falar, né, que... Vou até ler, cadê? A Bíblia está aqui. Porque esse eu não coloquei no slide. Deixa eu ler aqui para vocês bem rapidinho. Que é do rapaz que a gente está falando, então é importante. Então, Esdras, capítulo 7, versículo 10, primeiro vai dizer assim, no versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. A lei do Senhor, como a gente já aprendeu, já leu, é a palavra de Deus, né? Naquele tempo ali atrás, aliás, na Bíblia dos judeus, a lei do Senhor é a Torá, o Pentateuco, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E aí lá no versículo 25, 26 e 27 vai dizer assim: Tu, Esdras, segundo a sabedoria do seu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus
e aos que não a sabem, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E aí depois Neemias é enviado para reconstruir os muros, e aí a gente sabe da história que a gente está estudando aqui já há algum tempo no Mitel. Os muros, na verdade, era, eu vou dizer assim, obviamente não é o pretexto, mas também era o motivo inicial, mas tem muito simbolismo nisso, porque Deus levanta ali um líder, né? Levanta Neemias, você vai ver ali no versículo 2, de 4 a 11, Deus levantando Neemias. E aí Deus vai restaurar a fé, vai através da reconstrução. O povo que está em volta vê como Deus tem compromisso com o povo de Israel, né? Porque mesmo contra todos os inimigos internos e externos, contra todos os levantes que Israel teve, num tempo recorde eles conseguem reconstruir o muro, que foi em 52 dias. E aí e aí o povo vê que, não, realmente, Deus está com esse povo. Vou até ler para vocês, está lá em Neemias já, Neemias 6, 16. Lê para mim, por favor, meu bem. Neemias 6, 16. E quando o ouviram, todos os nossos inimigos temeram, todos os povos que estavam em nossos arredores e se abateram muito a seus próprios olhos, e conheceram que esta obra tinha sido feita pelo nosso Deus. Então, com isso, a fé, a moral, o ânimo de Israel é restaurado, né? E não só isso, Deus também, através da reconstrução do muro, ele restaura a segurança física e espiritual de Israel, né? Porque sem os muros, Israel estava o quê? Vulnerável. Um muro de uma cidade, ele serve fisicamente para proteger a cidade, né? Então, Israel ali estava sendo oprimida pelos vizinhos. A gente lembra lá de Sambalat, Tobias e Gesem, que se você for observar na geografia de Israel, cada um vinha de um lado para oprimir, né, o povo de Israel. Então, o muro também servia para proteger a cidade fisicamente. E, além disso, simbolizava também que Deus estava guardando algo precioso dentro, né, dentro da cidade de Israel, porque ali diminuiu o contato entre o povo que contaminava o povo de Israel e também tirava tudo aquilo ruim que estava ali misturado no povo. Então tem um simbolismo espiritual nisso também. E além de tudo, Deus vai começar a restaurar a sociedade também. A gente vai ver que Neemias vai ali ter algumas medidas contra a usura, né? Lá em Esdras 5, capítulo do 1 ao 12, a gente vai ver que Neemias vai pedir ao povo que absolva algumas dívidas entre eles, porque eles estavam desobedecendo a lei do Senhor, cobrando juros, né? Escravizando até os próprios judeus entre eles. Então ali Deus vai começar a mexer na estrutura da sociedade. E o próprio Neemias vai dar um bom exemplo lá no capítulo 5, dos versos 13 até o verso 19, vai mostrar que ele se abstém, né, de todas aquelas vantagens que os governadores tinham. Ele vai falar, olha, eu mesmo não usufruí dessas vantagens, e com isso dá um bom exemplo de uma liderança, né? O livro de Neemias, ele na verdade, a gente chama de um tratado da liderança. Hoje em dia a gente vê muito coaching por aí, né? Deus já fazia treinamento de líderes já há mais de 2.500 anos atrás. Então, Deus usou Neemias, que ele veio de copeiro do rei, né? Para virar governador, né, para reconstruir os muros e a nação de Israel. E agora Deus vai usar Esdras para terminar esse trabalho, porque Neemias vai chamar Esdras para poder, como Esdras era o sacerdote, então ele era o perito na lei do Senhor ali, quem deveria encabeçar os ensinamentos
da palavra de Deus eram eles. A gente tem que lembrar, eu até vou falar disso agora, no primeiro versículo aí, que naquela época não é como hoje, né? Que você tem a Bíblia a um clique, né? Na verdade, várias versões. Você entra no celular, você já tem a Bíblia ali. Naquela época, você precisava que alguém lesse a palavra de Deus para que fosse ensinada, porque o povo não tinha acesso, né? Então, aí agora, com todo esse contexto, né, depois dos muros reconstruídos, a sociedade de Israel já estava caminhando por uma restauração, já estava ali quase completa a sua restauração, ainda faltava, obviamente, aí a restauração, finalizar a restauração espiritual através do ensinamento da palavra de Deus. É que a gente entra em Neemias 8, do capítulo 1 ao 12, né? E aí a gente vai caminhar mais para a parte do final, porque o embasamento que a gente teve aqui foi a parte maior. Então, Neemias, no capítulo 8, no verso 1, vai dizer o seguinte: em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Aqui está falando de unidade em pensamento, em espírito, ou seja, todos eles tinham um só desejo, de estar ali na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então, isso foi o que eu falei, né? O povo fala para Esdras, traga o livro para a gente ler, porque o povo não podia ir lá simplesmente pegar o livro e ler, né? E aí a gente tem que dar glórias a Deus pela a ciência que Deus deu ao ser humano para o desenvolvimento da imprensa e depois da tecnologia, e ao nosso irmão Martinho Lutero, né? Alemão, conterrâneo aqui de, como é que é o nome? Wittenberg, que lutou para poder popularizar a Bíblia, e hoje a gente tem aí a Bíblia traduzida em vários idiomas. Infelizmente, alguns idiomas ainda não têm Bíblia traduzida, como, por exemplo, línguas indígenas, mas glória a Deus que a palavra de Deus hoje ela é difundida no mundo inteiro. Então, eles pediram a Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés, né? Que nesse caso seria a Torá, o Pentateuco, né? Que ela é, na verdade, resumida nos 10 mandamentos, e para os hebreus ela é chamada de as 10 palavras ou os 10 ditos, e elas representam, quando a gente olha os 10 mandamentos, o resumo, elas regulamentam a relação entre Deus e o ser humano, e entre o ser humano e o ser humano, né? Então, são as relações entre o ser humano e o seu próximo, e entre o ser humano e Deus, né? Além dos 10 mandamentos, obviamente, ali, quando você vai para o Pentateuco, tem mais 613 mandamentos estabelecidos na Torá. E para fim didático, o que a gente chama de código mosaico, né, ele é separado em 3 grandes grupos, que são as leis morais, as leis civis e as leis religiosas ou cerimoniais, né? Quando a gente estuda lá o Pentateuco, você vai ver cada uma delas separadamente. Então, pediram Esdras para trazer o livro, né, da lei do Senhor, para que eles pudessem ler. E aí Esdras, o sacerdote, trouxe o livro perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E era o primeiro dia do 7º mês. Tem algumas traduções que vai falar assim, ó, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim como homens e mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem e entenderem. Observe que aqui ele está usando a palavra todos que eram capazes de entender. Entre o versículo 1 e o versículo 12, nós vamos ver essa palavra entender sendo repetida 4 vezes. Então, se a gente tem 12 versículos, ela foi repetida em 1/3 dos versículos.
E aí a gente vai entender o porquê que é importante entender a palavra de Deus, né? Porque não basta apenas nós lermos, nós precisamos, além de ler, nós temos que meditar, ou seja, pensar, raciocinar em cima da palavra de Deus, para que possamos entendê-la. E à medida que nós entendemos a mensagem que Deus quer passar para a humanidade, porque na verdade a palavra de Deus, ela é uma mensagem de Deus para nós, ela é uma revelação. O ser humano, depois que caiu, né, Deus vem, através da história, e escreve uma revelação para o homem, dizendo mais ou menos assim, pessoal, isso aqui aconteceu, obviamente a gente tem a história, mas esse aqui sou eu. Esse é o meu caráter, é isso que vai acontecer. Então, é a revelação e nós temos que entendê-la. À medida que a gente entende o que está aqui na palavra de Deus, é mais fácil da gente como é que eu vou colocar isso aqui? Isso. É mais fácil da gente reconhecer e conhecer quem é Deus. Porque é muito difícil você seguir ou conhecer algo que você não entende, né? Muita gente, infelizmente, vive uma fé, às vezes, cega, porque não entende o que está na palavra de Deus, né? Às vezes ouve uma coisa aqui, ouve uma coisa ali, de repente algo errado, mas não medita, não entende, não raciocina, não vai conferir, não vai estudar, e aí não entende. E aí é um perigo muito grande, porque a gente corre o sério risco de ter uma fé que ela é cega. Quando você para conversar com uma pessoa dessa, você sabe que ela não, você vê que ela não consegue lhe explicar, mas o porquê que você crê no seu Deus? O porquê que você faz isso? O porquê que você faz aquilo? Vira praticamente uma religiosidade, né? Então nós temos que, além de ler, nós temos que entender o que a palavra de Deus diz. Eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver, coloquei. Lá em Atos, capítulo 8, do versículo 27 ao 21, vai falar justamente isso, né? Que é ali a passagem onde vai falar sobre o eunuco etíope, que disse assim: eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha, calma aí que eu tenho que minimizar aqui para conseguir ler, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o livro do profeta Isaías, né? Então disse o Espírito, no caso aí o Espírito Santo a Filipe, né? Aproxima-te desse carro e o acompanha. Filipe correu, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: você compreende o que você está lendo? E aí o etíope falou assim: como é que eu vou poder entender se não tem alguém que me explique? E convidou o Filipe para subir e se assentar junto dele. Então, olha aqui que interessante, né? Quando a gente estuda a palavra de Deus, nós temos o auxílio do Espírito Santo, ou, na verdade, nós somos recomendados a orar e pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele nos auxilie a entender a palavra de Deus, mas também, a fim de que nós entendamos e compreendamos a palavra de Deus, nós também podemos recorrer aos nossos irmãos. No caso aqui, Esdras, não só pela questão da palavra de Deus ali não poder ser distribuída de forma, vou dizer assim, em grande quantidade, não era só por essa questão que Esdras estava ensinando, porque ele era perito na lei de Deus. Então, ele iria ensinar, né? Então, o Espírito Santo ele nos ensina, mas também nós podemos recorrer aos nossos irmãos que têm mais conhecimento na palavra de Deus para poder nos ensinar sempre quando temos dúvida. Por exemplo, a gente está participando de uma série de reuniões que o Demetrios tem organizado com o pastor Scott sobre perguntas e respostas de perguntas difíceis, né, de se responder. Então, no sábado, fica inclusive até o convite, às 14h. A gente tem
essa sessão de perguntas e respostas com o Scott, onde a gente tira ali dúvidas com os irmãos que têm mais conhecimento. Hoje em dia nós temos diversas fontes onde a gente pode pesquisar de irmãos que compartilham o conhecimento, os estudos sobre a palavra de Deus. Então nós podemos sim e devemos recorrer àqueles que têm mais conhecimento do que nós temos, porque nós temos sempre a aprender. E aí, então, eu acho que eu passei. Deixa eu ver aqui. Estava no quadro. Que é isso? Não, porque Neemias. está faltando. Eu acho que ficou faltando aqui. Ficou faltando um slide aqui. Eu vou ler antes de entrar em Mateus, que são os versículos 3 e 4, né? Que não, por algum motivo não está aí. Então, no versículo 3, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: e leu no livro, diante da praça que está na fronteira à porta das águas, desde a alva do meio-dia, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. Aqui está de novo falando, repetindo a palavra entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos, né? Todos tinham ouvidos atentos ao que estava falando ali, ao que estava lendo, o que Esdras estava lendo, né? E Esdras, o escriba, estava num púlpito feito de madeira que foi feito para aquele fim. Estavam em pé junto a eles, na sua direita, Matias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maséias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Então, aqui o que a gente vê nesse texto? Eles leram a palavra de Deus da alva, ou seja, de manhã bem cedinho, quando o sol sai, ou seja, quando tem luz, até o meio-dia. Eles ficaram ali no mínimo umas 4 horas, né? Lendo e entendendo o que estava sendo ensinado. E aí, assim, a gente pensa, tá, a gente não sabe dizer se tinha distração, se eles estavam cansados. O fato é que eles ficaram lá, né? A gente entende que eles tiveram ali uma dedicação e um interesse pela palavra de Deus. Houve um certo sacrifício físico ocorrendo naquilo que eles estavam fazendo. E assim, eles estavam demonstrando que eles queriam estreitar, ou seja, voltar aos laços com Deus. E aí, quando eu vejo esse tipo de comportamento, eu fico me perguntando como é que eu estou tratando o meu relacionamento com Deus, nos meus devocionais, nos meus estudos da palavra. Será que eu estou me dedicando ao estudo da palavra de Deus, à consagração a Deus, da forma que Deus agrada, da forma que Ele quer, né? E aí ele vai falar assim que eles fizeram o púlpito para aquele fim, vai falar de intencionalidade, né? Que eles tinham a intenção de que a palavra de Deus fosse lida em cima daquele púlpito. Será que a gente tem tido essa intencionalidade, reservar um lugar para que a palavra de Deus tenha guarita na nossa vida, nos nossos corações, para que ela tenha um local de maior importância, um local de destaque, um local mais alto, que é isso que o púlpito quer dizer, né? E aí ele continua no versículo 5, diz assim: e Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque o livro estava acima de todo o povo que estava no púlpito, né? E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor, com o rosto em terra. Olha, interessante isso, né? Porque Esdras inicia aqui fazendo o quê? Bendizendo ao nome do Senhor. Só que aí o povo todo se levanta, né? Com sinal de quê? De reverência à palavra de Deus, né? Quando nós lemos a Bíblia, na verdade, como eu falei, nós estamos lendo a revelação de Deus para nós.
E às vezes nós deixamos a pessoa do nosso Senhor cair numa normalidade. E Deus, quando ele vai falar lá nos 10 mandamentos, ele vai falar o seguinte, para não normalizar o nome dele, né? Fala para nós não fazermos o uso do nome dele em vão. Por quê? Porque o nome dele é santo. Porque Deus é santo e nós temos que tratá-lo como tal. Muitas vezes a gente fala com todas as pessoas durante o dia, de todas as formas, e aí no final, né, do dia a gente, quando ajoelha, Senhor, muito obrigado por esse dia, etc e tal, amém, e vai dormir, né? Que forma mais irreverente de tratar a Deus, né? Deixa Deus por último e não tem reverência. Aqui está falando que todos eles ficaram em pé, né? Como sinal de reverência, e antes de começar a ler a palavra de Deus, diz que Esdras louvou a Deus, ou seja, reconheceu, né, o poderio, a grandiosidade de Deus, e o povo, em uma união de entendimento e de espírito, que eles fizeram? Concordaram. Amém, amém. Não só concordaram, mas se prostraram perante Deus com o rosto em terra, porque eles reconheceram quem era Deus, né? E aí eu queria ler um texto, né, que corrobora, ou seja, que dá ainda mais ênfase nisso que Esdras fez, que é quando nós vamos falar com Deus, nós precisamos, além de reverência, reconhecer mesmo quem é Deus, né? Nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós não estamos falando com um ser comum, estamos falando com o Criador dos céus e da terra, um ser todo-poderoso. Então, Jesus, lá na oração modelo, no capítulo 6, versículo 9 e 10, ele vai falar assim, ó, portanto, vós orareis assim, ou seja, primeiro ele está nos ordenando a orar, oração não é opcional, é uma ordenança. Jesus está falando, quando vocês orarem, porque vocês têm que orar, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que é santificar? Essa palavra tem caído muito um significado muito errôneo, mas santificação significa separação, ou seja, Senhor, eu vou tratar o Senhor de uma forma separada, diferente, porque o Senhor merece ser tratado assim. O Senhor é único, não há outro igual ao Senhor. O Senhor é Deus, não há ninguém melhor, não há ninguém mais poderoso, mais grandioso, mais maravilhoso do que o Senhor. O Senhor merece ser santificado, separado, né? Então, nada mais é do que Jesus está falando assim, quando vocês orarem, ou seja, quando vocês forem falar com Deus, fale dessa forma, seja reverente, reverencie quem o Pai é, né? E aí ele continua falando, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, vamos voltar aqui para Neemias, lá no versículo 7. Eu vou pedir a Lohane para ler para mim, que eu vou só molhar a garganta. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Racube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Zarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Obrigado, meu amor. Mais uma vez aqui, ressaltado duas coisas. O povo estava no seu lugar, reverência, e o povo entendia aquilo que estava sendo explicado, a necessidade de nós entendermos aquilo que nós estamos estudando, né? Então, lá no versículo 9, vai falar algo muito interessante, né? Vai falar o seguinte, Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, mais uma vez aqui uma lição de liderança de Neemias, porque ele não usurpou o lugar de governador, ele sabia que o papel que Esdras estava cumprindo ali era o papel do sacerdote, então ele não usurpou esse papel. Ele chamou Esdras, né, falou, Esdras, vem cá me ajudar na obra de Deus,
E aí ele continua, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado, ou seja, separado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, ou seja, choravam ouvindo a leitura da Torá. Engraçado, não teve ali você não vê falando assim, porque os levitas entoaram hinos comoventes. Eu gosto de hinos, tá, meus irmãos? Eles tocam a nossa alma e os salmos são hinos, etc. Nada contra, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a palavra de Deus por si só, ela é poderosa para fazer o homem se arrepender, ter convicção do pecado e acontecer o quê? Se prostrar e chorar só de ouvir a palavra e entender. Se você ouvir a palavra e entender, se você estiver no Espírito estudando, você vai entender a condição terrível do ser humano e que nós precisamos de Deus. Eu né? acho que uma coisa interessante também que foi falado no versículo 1, que agora eu lembrei aqui, irmãos, é que o povo, eles apresentaram uma sede, uma fome da palavra do Senhor, né, também. Então, o povo estava apto, como Isaac leu aqui, eles estavam de ouvidos atentos, eles estavam com essa sede, essa fome, né, de ouvir. E eu creio que a palavra, quando chega nessa terra, né, que o Senhor chama da terra fértil, da terra preparada, eu creio que tem um poder, uma eficácia, uma eficiência muito grande numa terra fértil. Né? Mas isso que você falou é exatamente uma coisa que eu esqueci, meu amor, obrigado, e que estava justamente aqui. O que acontece? Todo esse processo, porque Israel passou, indo ao cativeiro, depois o começo da volta e do início da restauração. Tem um livro maravilhoso que a Gabi nos presenteou, inclusive quem quiser ler, a gente disponibiliza, que é justamente sobre o livro de Neemias, que fala, o nome do livro chama-se Gloriosas Ruínas. Ele fala justamente sobre isso, sobre a comparação de todo esse processo com o processo de reconstrução na nossa vida. Eu mesmo, recentemente, passei por uma reconstrução dessa assim, é algo tremendo quando Deus pega alguém que está no pó, acabado, e reconstrói a vida através da sua palavra. A sua palavra tem poder quando o ser humano encontra com a palavra de Deus, que é a verdade. Cristo é a verdade. Na verdade, quando a verdade nos encontra, ela faz isso. O povo chorava porque eles entendiam a condição terrível em que eles se encontravam, o pecado enorme que eles cometeram em todo esse processo que eles passaram ao longo dos 70 anos. Mesmo que muitos deles, por exemplo, como Neemias, que devem ter nascido no cativeiro, eles entenderam porque acabaram que se acostumaram a viver, por exemplo, em Babilônia, com as delícias de Babilônia, então aquilo era abominável. Então, quando eles entenderam a palavra de Deus e se encontraram nessa situação, eles falaram, Senhor, tem misericórdia de mim, e começaram a chorar, né? Perdoa os nossos pecados, porque eles tiveram, a palavra de Deus, ela traz, como eu disse, convicção de pecado, e com a convicção de pecado, arrependimento. Lá em Hebreus 4, do versículo 12 ao 16, vai dizer o seguinte, olha só a profundidade dessa palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta, ou seja, não tem como a gente esconder nada de Deus. Apesar de que muita gente, eu muito tempo vivi achando que não, isso aqui Deus, né? Não, aqui fala que estão descobertas e patentes nossos pecados, nós estamos nus perante o Senhor. Ele vê tudo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus,
penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Olha que maravilha. De um lado, nós temos a nossa condição caída e terrível, mas o versículo 16 vai falar: acheguemo-nos, portanto, ou seja, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo. Então, o povo, naquele momento, ele estava se arrependendo, né? Ouvindo sobre o poder de Deus e as maravilhas que Deus tinha feito através do seu poder ali na Torá, né? Na lei de Deus, que não fala só sobre as leis, mas conta também a história do povo de Israel e os feitos de Deus. Então, só para fechar essa questão da condição humana e da misericórdia de Deus, Mateus, Isaías 6,5 vai dizer, né? Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías falando aqui da condição terrível dele: habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí, o próximo é Mateus, capítulo 4, que vai falar sobre a palavra de Deus, né? Aqui o diabo vai tentar Jesus e Jesus vai rebater o diabo com a própria palavra, né? O diabo vai falar: faz isso. Jesus fala: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus estava citando a palavra de Deus, né? Eu vou só adiantar um pouco. E aí a gente volta lá em Neemias 10. E aí vai dizer o seguinte: disse-lhe mais: ide e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. A palavra do Senhor, ela evidencia o pecado, a lei do Senhor evidencia o pecado. A palavra de Deus diz que a lei veio para mostrar para o ser humano a condição pecaminosa que ele está, mas também é por ela que nós conhecemos a redenção, a salvação. Então, nós não devemos só reconhecer o nosso pecado e nos entristecer por isso, mas nós devemos nos alegrar porque nós somos salvos em Cristo, através do sacrifício de Jesus. E aqui eles vão dizer assim: não, se alegrem, né? Se alegrem porque a alegria do Senhor é a nossa força. E mais do que isso, ele vai falar o seguinte: bênção não é para você ficar para si mesmo. Compartilhem aqui, por isso que eles falam aqui: comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções àqueles que não têm. Ou seja, além de exultar no Senhor pelo que Deus tem feito na sua vida, abençoe aos outros, né? A bênção do Senhor, ela não é para a gente reter, é para a gente abençoar os outros. Eu esqueci de colocar aqui a referência, mas quem tiver mais afiado de referência aí, vai me dizer lá no Antigo Testamento, Deus vai falar com Abraão, né? Abraão, eu vou te abençoar, te multiplicar, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha só, Deus está falando que vai abençoar Abraão, e através de Abraão, Deus vai abençoar outras pessoas. Aqui é a mesma coisa. Ele está falando assim: vão e comam carnes, estejam felizes, alegres, mas não só isso, abençoem outros também, né? E aí, João 3,16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único gerado nele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que fosse só um minuto. Mas para que fosse salvo por ele. Né? Demétrio, você quer falar alguma coisa? Isso é te dar referência que você falou lá de Abraão. Não, da Sim, bênção sim. abraâmica. Gênesis 12, 3. Né? Você quer ler para nós, por favor? Leio sim. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E lembrando disso, eu lembrei que o Demétrios deu um estudo sobre isso, que a gente deve ter o hábito de orar por Israel, por conta dessa promessa. Né? Porque a Bíblia fala que Deus vai abençoar. Obviamente, nós temos que ter a consciência de que nós não estamos orando com uma forma de barganha, né? Ó, Senhor, abençoe o povo de Israel, porque eu quero saber. Não, você tem que entender o contexto em que Deus falou, Deus deu essa promessa, né? E aí, de coração, sim, abençoar o povo de Israel. É uma das alianças, né? A bênção abraâmica, né? Faz parte de um. E aí, para finalizar, cadê? Versículo 12 vai dizer o seguinte: então, já que eles foram ordenados a fazer algo tão difícil, né, Demétrios? Demétrios, esses dias, deu uma ordem dessa mesma forma para a gente, falou assim, ó, vocês vão se alegrar e tudo mais, não deu outra, rolou picanha aqui em casa. Aí, versículo 12 vai dizer assim, então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar as porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido, a quarta vez que o texto vai dizer, tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas, né? Então é muito importante que nós dediquemos ao estudo da palavra de Deus debaixo da tutela e da orientação do Espírito Santo, né? Porque sem o estudo constante da palavra de Deus, nós corremos o risco, igual eu falei, de nos apostatar da fé, de nos esfriar ou até mesmo nos tornarmos idólatras. Por quê? Porque se nós não conhecemos Deus como ele é através da revelação da palavra de Deus, a gente corre o risco de adorar algo na nossa mente que não é o Deus que está na palavra de Deus. Isso se torna idolatria, né? Então, é por isso que nós devemos seguir os conselhos de Cristo, porque Cristo falou que nós devemos conhecer as Escrituras, vários textos da Bíblia. A Bíblia vai falar em inúmeros lugares, né, que a gente deve guardar a palavra de Deus. Paulo, se eu não me engano, é Paulo que vai falar que nós devemos ser peritos, essa é a palavra correta, né, na palavra do Senhor, que nós devemos manejar bem a palavra de Deus como um obreiro de que não tem do que se envergonhar e que sabe manejar a palavra. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com... Eu não, né? O Espírito Santo me impulsionou a compartilhar com os irmãos dentro daquilo que a gente havia proposto de estudar. Eu queria ter colocado aqui várias outras referências sobre a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ela é recheada de referências dela mesma. Então, Deus ele zela pela sua palavra, então, dentro da própria palavra dele, ele corroborou com o que estava lá. E a palavra de Deus é maravilhosa. Eu, pela graça de Deus, tenho tentado estudar mais e mais a palavra de Deus, e Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, através do estudo, através do conhecimento de quem Deus é, de quem eu sou, porque quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente entende quem nós somos. E aí o que acontece? Quando nós conhecemos quem nós somos, nós sabemos tratar melhor, né, a forma com que nós andamos na presença de Deus. É isso, eu queria agradecer. E agora, quem tiver alguma pergunta, pode perguntar. O Demétrio está aí para responder. O Regis, o Rafael, a Zan, o Daniel, a Jéssica, o Felipe. A minha meta é ficar igual o Filipão, mas eu não sei, o meu cabelo não cresce, Felipe. Meu comentário para vocês, Isaac, é o mesmo que Paulo falou dos bereanos. Falou, pessoal, agora vocês vão nas Escrituras, tudo que o irmão Isaac falou, vocês vão lá checar. Paulo fala isso, né? Se vier um anjo do céu disser alguma coisa diferente daquilo que eu estou dizendo aqui, que está na palavra, pode esquecer que é bobagem. Tá? Então, assim,
E eu acho isso, Isaac, um ponto que eu acho que é fantástico e fundamental. A gente tem a palavra escrita. Se a gente diz, todo aquele que diz que crê em Deus, todo aquele, não importa, tem que crer que Deus entregou essa palavra para nós hoje. Entregou para aquele povo naquela época, com seu próprio dedo entregou as leis a Israel, mas fez com que essa palavra chegasse para nós hoje, por todo esse tempo, por toda a história. E imaginem, a gente conhece história, estuda, quantas não foram as investidas contra a palavra de Deus? Perseguições, enfim, queima, o Templo de Jerusalém foi queimado, né? A palavra está aqui hoje, porque é o poder de Deus, ela é viva. Então, o comentário é esse, ó, vai lá, agora pega e tudo aquilo que o Isaac falou, vocês ouviram aí, vai lá e vê, ó, deixa eu ver se está na palavra aqui. O que não tiver, você pode trazer para a gente, né, Isaac? Sim, senhor. Inclusive, o esboço está aqui do que a gente falou. Não, mas eu esqueci o que ele falou. Está aqui para alguém quiser conferir. tem que conferir. Demetrios, engraçado que, infelizmente, hoje, a igreja cristã, hoje não, praticamente sempre foi assim, né? É muito fácil eu sentar aqui e ouvir o que o pregador, ou que o reverendo, ou que alguém está falando, e eu, glória a Deus, que palavra boa, né? Mas acontece que quando nós, e é isso que eu estou dizendo, que quando eu passei a estudar mais a palavra de Deus, quando nós vamos atrás, igual ali está dizendo em Neemias 8, de 1 ao 12, vai dizer que o povo, com um só homem, se dispôs ao quê? Eles foram escutar a palavra de Deus e entender, então eles estavam buscando conhecimento. Quando nós vamos buscar o conhecimento não só passivo, mas a gente resolve entender o que está aqui, a gente resolve raciocinar em cima do que Deus escreveu para nós, né? Falando, Senhor, eu estou querendo saber quem tu és, estou querendo conhecer mais o Senhor, qual é o seu caráter, eu estou querendo entender como tudo foi criado, o que aconteceu, para poder te servir melhor, para poder te adorar melhor, para poder andar na tua presença. E aí Deus fala o seguinte, aqueles que me buscarem, o que vai acontecer? A leitura da palavra é uma forma de buscar a Deus, não é só oração. Amém. Eu vou fazer mais um comentário porque ninguém falou. Ô, Isaac, você botou no final aí os versos lá em Hebreus. Hebreus é um livro que a gente vai estudar em breve, se Deus quiser. E é maravilhoso, porque começou dizendo ali que a palavra, ela separa, né? Ela separa na alma. Por que isso, irmãos? Porque nem tudo que a gente vai ler nessa palavra vai nos agradar. Fato. E a gente precisa saber disso. Por isso que a palavra de Deus ela é tão poderosa, porque você vai encontrar ali coisas que não vão te agradar. Vai descobrir quem nós somos, as coisas que nós procuramos, o que queremos, como nós somos verdadeiramente. Mas aí, no mesmo texto, e é lindo isso, no mesmo texto onde você vai descobrir que a palavra de Deus ela é dura e ela mostra a tua realidade, mas ela também aponta para aquele que nos conhece e está lá do outro lado. Aponta para Cristo. O texto é tão claro que ele fala, ele é como um de nós. Ele é um representante nosso. Ele viveu aqui e passou por todas as dificuldades. Eu já falei isso uma vez, a gente às vezes fala, Jesus não teve problema no casamento, ele não foi casado. Tudo bem, você pode até dizer que não teve problema no casamento, ele não foi casado. Mas Jesus sabe o que é passar por dificuldades nos relacionamentos. Por exemplo, traição. Pedro traiu Jesus. Disse que não ia, né, negar e negou. Jesus sabe o que é passar por... Então, quando você pega esses sentimentos humanos que nós experimentamos, fome, tristeza, aflição, será que Jesus não teve aflição? A gente estudou a oração dele no Getsemane ali, pedindo a Deus para passar o cálice. Então, todas as nossas dificuldades como seres humanos, como humanos, Jesus conhece. E Jesus está agora do lado do Pai, à direita do Pai. A palavra de Deus diz que Jesus intercede por nós lá.
Esses dias desse eu ouvi uma irmã perguntando, eu não entendo eu não entendo muito como se eu oro a Deus ou o que Jesus faz lá intercedendo por mim. Jesus nos conhece, irmãos. Eu acho que esse texto de Hebreus deixa isso claro. Jesus nos conhece. Nos conhece, quando eu digo nos conhece, ele conhece como nós somos como homem. É a nossa natureza que busca o pecado. Ele sabe as dificuldades. Então, ele deixou a palavra para nos mostrar quem nós somos, mas ele deixou ele próprio para dizer, olha, tem um caminho. Eu sou o caminho. E esse caminho que Jesus nos oferece não é um caminho que a palavra vai nos mostrar, não é um caminho que nós merecemos, é um caminho que ele oferece gratuitamente. É por isso que a gente pode chegar, como o próprio texto diz lá, de uma forma confiante, porque não depende do que eu faço. A confiança, ela existe porque Jesus fez todo o trabalho. Então, se dependesse de nós, não teria confiança. A gente ia chegar como Isaías, falar, estou perdido, estou na frente de Deus e eu sou um homem de lábios impuros, acabou. Fim de jogo. Mas não, Jesus oferece esse caminho gratuito, porque ele cumpriu esse caminho. Então, a gente pode chegar com confiança. Então, é isso. O estudo da palavra de Deus vai nos mostrar muita sabedoria que vem do Senhor para a nossa vida. E é essa sabedoria que aponta para Jesus, que vai nos trazer a redenção que precisamos como homens, né? A vida eterna que precisamos como homens em Cristo Jesus. Isaac, obrigado pela palavra, que Deus te abençoe, meu irmão. Te agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade aí, pela paciência dos irmãos em me escutar aí quase 1h30. Só um parênteses, né, eu quero comentar algo sobre a palavra, mas também algo sobre o Demetrios aí, que ele falou do casamento, né? Infelizmente, o Senhor, ele ainda não casou porque a noiva ainda não está pronta, né? Mas a noiva dele já atrai ele antes de casar, né? Então, quanta experiência ele tem nesse sentido, né? Para nos consolar e nos ajudar nas nossas dificuldades como casal, né? Ele é o noivo perfeito. Só esclarecendo, Regis, eu não sei, eu sei que tem a Camila, tem algumas pessoas novas aí que estão participando, não sei se ela entendeu o contexto do que o Regis está falando, não, né? É que Jesus é o noivo, que a Bíblia diz, e nós, a igreja, né, seria a noiva, porque depois há um casamento, né, uma referência de que há um casamento. Então, quando ele fala que a gente trai, que a igreja trai, né, é porque a gente comete os pecados, né, e ainda não estamos prontos ali para receber o Senhor Jesus. Foi nesse sentido, tá? Só para não ficar um pontinho de interrogação aí. Gabriela com uma boa levita aí, ó, trazendo o esclarecimento. Infelizmente, a igreja, que é essa noiva de Cristo, repete as mesmas coisas que esse povo fez, né, que a gente está lendo aí, né? De virar as costas, de abandonar. Esse povo foi para o cativeiro por isso. E o Senhor tem misericórdia de nós e é fiel conosco, mas fazemos coisas semelhantes, né? Individual e coletivamente. Mas o que eu queria compartilhar é que nesse capítulo 8 a gente vê um processo maravilhoso que a gente precisa na nossa vida, né? E eu vou falar aqui contra mim mesmo, né? Porque é uma lição que eu preciso aprender e todos nós precisamos aprender e experimentar isso constantemente. Que a gente vê uma sequência, né? Leitura da palavra, arrependimento e adoração. Essas três coisas acontecendo. E elas não são pontuais, né? Momentos apenas. A gente precisa viver assim, né? Viver lendo a palavra, viver arrependendo e viver adorando. Uma coisa leva a outra, né? Quando falta alguma dessas coisas, a gente não está saudável. A gente está, de alguma forma, a gente está faltando algo. E a palavra, o inimigo, ele tem alcançado vantagem hoje no meio do povo de Deus, tirando esse segundo elemento, né, do arrependimento, né?
talvez com uma palavra mundana de autoajuda, de autoafirmação, coisas que para fazer as pessoas se sentirem bem, mas no fundo isso é negar a bondade de Deus, é deixar de experimentar a bondade de Deus, porque a palavra fala que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, quando não se fala de arrependimento, quando não é mostrado para o homem a palavra de forma que ela nos mostra quem nós somos, né? Não apenas quem Deus é, mas quem nós somos, para que nós nos arrependamos, porque nós não temos vivido de forma agradável a Deus. Quando isso é tirado, a gente deixa de experimentar a bondade do Senhor, porque a gente se mantém na ilusão de que a gente está bem, que a nossa vida está certa, está boa. Então a gente precisa abrir os nossos corações para que o Senhor fale e nos julgue através da palavra dele, para que a gente então se arrependa e para que a gente possa adorar ele como consequência disso de uma forma correta, né? Os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E essa é a base, né, do arrependimento. E a palavra fala assim, no Salmo 66, 11: Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Então, todo esse processo de leitura da palavra, igual o Demétrio já falou, né? Eu tô enfatizando o aspecto negativo, né? Primeiro, então, todo esse processo de leitura da palavra que o povo fez ali, junto com tudo que eles passaram, né, de ser levado para o cativeiro, depois voltar, estar em ruínas, e inimigo, o cansaço físico, tudo que eles experimentaram, tudo tão esgotante para eles, mas a conclusão é que nos trouxeste para um lugar espaçoso, né, como o versículo fala. O que significa isso para nós, né? Que o Senhor permite que a gente passe por tanto cansaço físico, frustração com nós mesmos, né? Nós não somos bons, a gente insiste em acreditar de novo que a gente é bom, e daí o Senhor lança a luz e a gente vê: Senhor, eu sou um pecador miserável que foi resgatado pelo teu amor, né? E daí de novo a gente vai aos pés dele, mas o que significa, né, esse afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso? Os irmãos lembram de João capítulo 1, que fala assim: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então esse tabernáculo eterno, onde habitava apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele foi estendido para nós. Nenhum ser tem acesso a esse lugar. Foi estendido para nós, irmãos. Quer lugar mais espaçoso do que esse? Na presença do Pai, em comunhão com Ele. Um lugar que apenas uma vez por ano era permitido acesso. E agora nós temos acesso 24 horas. É nesse lugar que a gente encontra graça sobre graça. É nesse lugar que a gente anda de glória em glória. Se a gente não tem experimentado graça sobre graça, se a nossa vida não tem avançado de glória em glória, é porque a gente está fora desse lugar. Então, tudo isso está conectado, a gente passar por essa experiência, a gente abaixar os nossos pescoços e nos submeter à palavra de Deus, ler e pedir para o Senhor nos mostrar mesmo quem Ele é e quem nós somos, o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós precisamos ser transformados por Ele, para que a gente possa experimentar esse lugar espaçoso na presença dEle. Daí vem todo o aspecto positivo também, né? Da alegria da presença dEle. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Só para falar também, a Jaqueline aí, ó, ela é uma brasileira, tá lá no Brasil, ela tá com dificuldade que ela tem um filho que tá na Alemanha, que ela não vê tem 2 anos já. É minha mãe. Bênção, gente! que O Senhor prazer, já tá organizando tudo, hein? Eita, Bem-vinda. isso. Bem-vinda. Seja Minha bem-vinda. Seja sogra e meu bem-vinda, sogro também, Jaqueline. minha sogra e meu sogro também estão aí, e a Neubiana também entrou, viu? O meu Então, sogro também está, viu? olha, tá vendo? Hoje é dia do sogro e da sogra aí no Mitel. Combinamos, né? Ele não está Tá conseguindo ligar a Brasil. câmera, mas ele está aí ouvindo a gente.
Eu gostaria também de apresentar a irmã Neubiana, Neubiana eu não conheço, é a primeira vez, muito bom te ver, viu, minha irmã? O Senhor tem feito coisas assim que a gente não sabe, né? Que a gente não entende. Mas me mandaram, né, perguntar se podia trocar os nossos contatos, porque a Neubiana passou 9 meses, ela é cientista, ela passou 9 meses em Hamburgo, aqui perto, e ela compartilhou conosco o desejo no coração dela de vir para a Europa e ficar aqui, né? E conta um pouquinho mais aí, Neubiana. Se apresente aí, eu acho que é melhor você falar do que eu. Tá bom. Graça e paz. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, meu nome é Neubiana, mas aí na Alemanha todo mundo me chama de Neubiana. E eu falo de Uberlândia, Minas Gerais, eu sou de Patrocínio. E minha história com a Alemanha é uma longa história de amor, né? Eu vou tentar resumir. Eu tive um sonho quando eu tinha 7 anos, quando minha mãe estava falando sobre Jesus para mim, ela tinha ido, e aí eu falei para ela, tá, então eu gostaria de sonhar com Jesus, porque então que eu não vejo ele em sonhos? E eu tinha sempre muito pesadelo, aquele medo de criança na hora de dormir, então ela falou, pede para ele, para você sonhar com ele, ora. E eu comecei a orar. E aí não vinha o sonho. Aí quando eu menos esperava, sonhei, mas foi um sonho que eu não entendi. Ele me levava pelos ares e a gente atravessava os oceanos e chegava numa terra arada, como se estivesse preparada para plantar. E ele estendia o braço e falava, lança semente, aqui é para você plantar. E tá, aí eu acordei, passei um pouco, percebi que tinha sonhado com ele, comentei com a minha mãe, só que eu era uma criança, eu ainda não conhecia a palavra, então eu não entendi o sonho. E os anos foram se passando, minha mãe continuou indo na igreja, me levou, eu comecei a conhecer as coisas de Deus, e aí com 14 anos eu fui no culto e era uma conferência missionária. E aí a pregação foi a parábola do semeador. E aí eu entendi meu sonho. Então, 7 anos depois do meu sonho, aos 7 anos, eu entendi o meu sonho. Só que nesse processo até chegar aos 14 anos, eu sempre, na escola, ao estudar a história da guerra, tudo, eu sempre me interessei muito pela história da Alemanha. Mas ainda não tinha clareza por quê. E eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de estudar. Aí, com 12 anos, minha mãe pôs TV a cabo, eu só queria assistir o Deutsche Welle, e aí comecei a aprender algumas coisas de alemão sozinha, fui na biblioteca, na época era tudo papel, não tinha acesso à internet. Aí xeroquei uma apostila de alemão na biblioteca municipal da minha cidade e comecei a estudar sozinha. E foi assim, aí aos 14 anos, entendi o sonho, aí eu comecei a me interessar por conferência missionária. Aí, no ano seguinte, teve novamente essa conferência missionária. E aí eu estava com 15 anos. Aí eu já tinha decidido me batizar, me batizei. E nessa conferência missionária, eu conheci um senhorzinho alemão. E meu pai faleceu, minha mãe estava grávida de mim. Então, eu cresci sem pai. E aí, esse senhorzinho me contou a história dele, fiquei muito amiga dele. Ele é um alemão que foi para o Brasil, veio para o Brasil para evangelizar, era padre, conheceu uma brasileira, se apaixonou, deixou de ser padre, casou, se converteu e entendeu que a missão dele era pregar para os alemães. E aí ele voltou para a Alemanha e aí passou um tempo, a gente perdeu o contato. E aí, aí aos 27 anos que eu consegui ir para a Alemanha a primeira vez. Mas aí eu fui estudar, me formei em História, estudei sobre a queda do Muro de Berlim e Alemanha contemporânea. Aí fiz iniciação científica sobre o assunto e aos 27 anos fui para a Alemanha para reencontrar esse senhor, né? Ele se chama Hans. E aí reencontrei ele e passei a sempre poupar para ir todos os anos. Aí depois, então, eu fiz um mestrado em linguística, fiz letras, porque eu falo pomerano, que é um dialeto alemão,
que é o Pommersches Plattdeutsch, né, dentro do grupo do Niederdeutsch. E aí eu fiz um mestrado em estudos linguísticos, criei um banco de dados desse dialeto que é falado aqui no Brasil mais do que na Alemanha. E aí depois comecei a fazer o doutorado. E aí sempre lutando a minha vida inteira, eu já vou fazer 37 anos esse mês, sempre lutando minha vida inteira para ir para a Alemanha. Aí, em 2019, eu consegui uma bolsa de estudos e estava tudo pronto para ir para a Alemanha, em fevereiro. Só que aí teve um problema lá de verba, uma verba da faculdade que voltou e a bolsa foi cancelada. Aí, mesmo assim, eu fui para a Alemanha, né? E eu sempre ia para a Alemanha também para me apresentar nos congressos, né, da área. E num desses congressos eu acabei conhecendo um alemão, que hoje é meu namorado, enfim, numa dessas viagens, não no congresso, mas numa dessas viagens para o congresso. Bom, e aí quando meu estipêndio foi cancelado, eu decidi ir mesmo assim para a Alemanha. E aí fiquei lá 9 meses tentando o visto de estudante, não deu certo, veio o corona, aí eu tentei o Bundesfreiwilligendienst, e aí também não consegui o visto, e foi muita luta mesmo, eu me sentia muito sozinha. Comecei a pesquisar, pensar, orar, pedir a Deus formas de como eu poderia levar o amor de Jesus em meio à pandemia. Aí eu comecei a escrever cartas e colocar na caixinha do correio das pessoas aleatório, e algumas pessoas me retornaram, eu deixei meu contato, e aí conheci algumas pessoas, né, e se tornaram amizades, né, porque eu também me sentia muito sozinha lá. E eu também escrevia nas calçadas com giz, porque a única coisa que eu conseguia fazer com o lockdown era passear, e aí eu escrevia nas calçadas. E aí tem uma frase, que foi a frase que Deus me deu no ano de 2020, né? Que é Ich wage zu glauben, eu ouso a crer. E aí eu escrevi essa frase, enfim. E foi isso que eu fiz. Só que aí chegou a carta, né, do Ausländerbehörde, que eu tinha que voltar para o Brasil porque o visto tinha sido negado. Mas nesse processo eu continuei tentando formas, e aí eu passei em outro estipêndio. E aí cheguei a fazer matérias na Universidade de Hamburg, online e tal. E aí consegui uma parceria de pesquisa com eles, consegui os documentos, passei nesse estipêndio, e eu tive que voltar de todo jeito para o Brasil por causa dessa carta do Ausländerbehörde, para dar entrada no visto aqui. E aí, aqui corri atrás de todos os documentos, demorou muito, o prazo venceu, teve que pedir todos os documentos de novo, mudar as datas, porque era para eu ter voltado no finalzinho de dezembro para poder ir de novo em janeiro, e aí não deu certo. Aí ficou para 1º de março. Só que aí fui no Rio de Janeiro para dar entrada no visto pessoalmente, deu tudo certinho, e aí eles falaram, o visto de Wissenschaftler é 1 semana, no máximo 1 semana. E aí, em 1 semana, as fronteiras fecharam, né? Eu fui lá no dia 25 de janeiro, se não me engano, no sábado, as fronteiras da Alemanha fecharam. E é claro que eu fiquei muito triste, mas tenho orado para que as fronteiras abram. No momento, a CAPES quer cancelar o meu estipêndio, porque tem um prazo dos editais, né, para ser cumprido, e poderia ser prorrogado para o fim do ano, se eu não tivesse no último ano do doutorado, mas eu já estou no último ano. Então, eu tenho orado para que as fronteiras abram, e, enfim, claro que o Covid tem trazido um desafio, um aprendizado para todos nós, não só para mim, mas é essa a minha história. Eu Olha, estudei com você. eu não sabia dessa história toda, viu, Neubiana? Que Deus eu não sabia de tudo isso, né? Conversamos tão pouco. Mas assim, eu senti de hoje a gente orar, né? Todos pela vida dela. Eu vi um desejo muito grande, mas o Senhor tem o tempo dele. Eu conversei com ela ontem, falei,
quando o Senhor abre, não tem CAPS, não tem nada, né? E não tem bloqueio, enfim. Nossa, eu senti da gente orar pela vida dela, para que o Senhor ilumine tudo, né? E vá abrindo as fronteiras aí, se for da vontade dele. Amém, Neuviana? Amém. Eu estudei com ela, Lu. Ah, é? Olha só! Quem que tá Você estudou com a falando? Neuviana, Lídia? Terceiro colegial. Pensa na CDF. Oh, olha! Neuviana, né? Muito Nossa, que esforçada. bom Ela é te muito reencontrar. esforçada. Bom. Que Que joia, gente. Olha só Prazer isso. rever. Deus abençoe. Ela era muito esforçada. Essa menina vivia na biblioteca. Falava, nossa, não cansa de ler, não, Jesus. Eu matava a aula de educação física para ficar na biblioteca. Era você e tinha uma mais comprida, que eu não lembro o nome dela, uma grandona. Vocês eram Jaqueline. nossa, seja que ele gostava mais de ler. Olha, você vê como é que Verdade. Deus é fantástico, né? Estudaram juntos no Brasil, mas vieram se encontrar na Olha Alemanha. pra você ver. Virtualmente na Sim. Alemanha. Você está na Alemanha? Não, estou em Uberlândia. Não fui para Alemanha ainda, não. Não, mas Deus vai fazer a obra. Ô, Lô, você Amém. ora pra gente então, Lô. Vamos orar pela Neuviana. E é como você falou, Deus tem propósito. Quando a gente vê as coisas acontecendo assim, que parece que não vai funcionar, é nessa hora que a gente tem que se apegar. Deus, ele está conosco quando as coisas que nós esperamos acontecem ou não. Ele não deixa de estar conosco. E muitas vezes, a nossa visão às vezes é limitada. Talvez eu entendo que você tenha bastante ansiedade vir agora, e talvez Deus esteja olhando para você e falando, minha filha, eu vou te levar sim, mas eu vou te levar num tempo onde, de fato, vai estar próprio para plantar. Agora talvez não seja. Então, e como às vezes a gente não conhece, não vê, não tem esses planos, o que temos que fazer é depender do Senhor, é pedir, leva as suas aflições ao altar do Senhor, porque essas aflições são nossas como humanos, e Ele entende, mas peça que Ele te dê paz, porque Jesus dá a paz. No momento certo, eu creio, como Lohane falou, não tem fronteira, não tem avião, não tem imperador, nada que se oponha ao Deus que nós cremos, né? E a história de Neemias mostra isso, né? Um copeiro, e ele vai fazer toda aquela obra. Então, ao Deus que nós cremos, nada se opõe, mas a gente tem que saber depender, esperar e confiar de que Jesus está no barco, você não está só. Amém. Não tô só, amém. Fiquei muito feliz de conhecer o grupo, de estar conhecendo todos vocês, a Lídia reencontrando, né? E fiquei muito feliz também que o Henrique passou o contato, né, da Lohane, e aí eu senti forte no coração de falar com ela essa semana, como que eu estava me sentindo, o que estava acontecendo, porque eu ainda não tinha compartilhado. E aí aqui em Uberlândia eu participo da CCC, tem 2 anos, contando esse ano que eu fiquei na Alemanha, e que o fuso horário não batia muito para as reuniões online, mas é isso, é caminhar e romper em fé. Amém. Glória a Deus. Nossa, eu fico meio anestesiada, né? Ainda não